pessoal, tudo bem? Para vocês que se ligam no canal, neste vídeo vamos aprender a resolver problemas que envolvam grandezas direta e inversamente proporcionais, utilizando a regra de 3 simples para encontrar o valor desconhecido. Dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando as duas aumentam na mesma proporção ou as duas diminuem na mesma proporção. Em outras palavras, estou dizendo para você que dobrando o valor de uma delas, a outra também será dobrada. Ou reduzindo uma delas pela metade, a outra será reduzida pela metade. Triplicando o valor de uma delas, a outra também será triplicada. Vejamos aqui o seguinte exemplo. Temos aqui duas grandezas: número de cadernos e o valor dos cadernos. Bom, uma pessoa comprando 3 cadernos vai pagar R$8. Comprando 6 cadernos vai pagar R$16. E assim sucessivamente. Do número 3 para o número 6, o que houve? Um aumento. Então vamos multiplicar o número 3 por algum número. Que número é esse? Bom, é o número 2. Então 3 vezes 2 é igual a 6. Valor dos cadernos. Do número 8 para o número 16. O que houve? Um aumento. Então vamos multiplicar 8. Por quanto? Pelo número 2. Pelo mesmo número. 8 vezes 2 é igual a 16. Bom. Do número 3 para o número 18. O que houve? Um aumento. Então vamos multiplicar 3 por que número? Pelo número 6. 3 vezes 6 é igual a 18. Então vamos multiplicar pelo mesmo número, o número 8 pelo mesmo número, pelo número 6. 8 vezes 6 é igual a 48, informação que está na tabela. Bom, pessoal, este exemplo é de grandezas diretamente proporcionais, como vocês podem observar. As duas aumentaram na mesma proporção. E dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais também quando variam na mesma razão. Observe aqui, vamos pegar os dois primeiros valores das duas grandezas. 3 e 6 e 8 e 16. 3 sextos, 8 e 16 avos. Ao simplificarmos 3 e 6 por 3, 3 dividido por 3 é igual a 1 e 6 dividido por 3 é igual a 2. Resulta na razão 1 meio. E simplificarmos 8 e 16 avos por 8, 8 dividido por 8 é igual a 1 e 16 dividido por 8 é igual a 2. Resulta exatamente na mesma razão, 1 sobre 2. Então podemos dizer que os valores 3, 6, 8 e 16 variam na mesma razão, 1 meio. Vamos pegar aqui mais dois valores, digamos 6 e 18 e 16 e 48. Ao simplificarmos 6 e 18 por 6, 6 dividido por 6 é igual a 1 e 18 dividido por 6 é igual a 3. Resulta na razão 1/3. E simplificando 16 e 48 por 16, 16 dividido por 16 é igual a 1 e 48 dividido por 16 é igual a 3. Resultando exatamente na mesma razão, 1/3. Então podemos dizer que esses valores 6, 18, 16 e 48 variam na mesma razão. Agora vamos ver as grandezas inversamente proporcionais. Dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Dobrando o valor de uma, a outra é reduzida pela metade. Triplicando o valor de uma, a outra será reduzida na terça parte. Observe aqui o seguinte exemplo. Temos aqui o número de parcelas e o valor de cada parcela. Observe aqui, do número 1 para o número 2, o que houve? Um aumento. Então vamos multiplicar. Mas vamos multiplicar por quanto que resulte em 2? Vamos multiplicar por 2. 1 vezes 2 é igual a 2. Ok. Do número 1.200 para 600, o que houve? Uma redução. Então, dividimos. Por quanto? Pelo mesmo número, por 2.
1.200 dividido por 2 é igual a 600. Bom, vocês também podem pegar outros valores aqui. Por exemplo, do número 1 para o número 5. O que houve? Um aumento. Então multiplicamos por quanto? Por 5. 1 vezes 5 é igual a 5. Então vamos dividir 1.200 por 5, que vai resultar em 240. Então temos aqui um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. E dizemos também que duas grandezas são inversamente proporcionais quando variam uma na razão inversa da outra. Observe aqui, pegando os dois primeiros valores de cada uma das grandezas, 1 sobre 2 e 1.200 sobre 600. Ao simplificarmos 1.200 e 600, cancelamos os algarismos zeros, que são divisíveis por 100, sobra 12 sextos. Simplificando por 6, vai resultar em 2 sobre 1 e 1 meio. E 2 sobre 1 são razões inversas. Se, por exemplo, a gente pegar dois outros valores aqui diferentes, 3 e 5, 400 e 240. Simplificando 400 e 240, cancelamos primeiramente o algarismo zero, que são divisíveis por 10, sobrando 40 e 24. Dividindo por 8. 40 dividido por 8 é igual a 5 e 24 dividido por 8 é igual a 3, resultando na fração 5 terços. Observe que 3 quintos e 5 terços são razões inversas. Bom, pessoal, agora vamos aplicar a regra de 3 simples na resolução de alguns problemas. Vejamos aqui a seguinte situação-problema. O carro de Ana Beatriz percorre, em média, 72 km com 7 litros de combustível. Bom, temos aqui como grandezas deste problema a distância percorrida, que está em quilômetros. Temos aqui como informação 72 km. E a quantidade de combustível. Inicialmente temos 7 litros. Então vamos escrever aqui abaixo o número 7. Quantos quilômetros o carro de Ana Beatriz percorre em média com 42 litros de combustível? Vamos escrever aqui abaixo o número 42. E vamos determinar a quantidade de quilômetros que o carro de Ana Beatriz percorre utilizando 42 litros de combustível. Como não sabemos qual é o valor, vamos escrever aqui abaixo a letra X para representar o valor desconhecido. Antes de efetuarmos os cálculos, vamos verificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Observe aqui os dados numéricos da questão. Temos aqui o número 7 e o número 42. O que podemos perceber? Do número 7 para o número 42, houve um aumento. Então podemos multiplicar 7 por um número e vamos obter o número 42. Aumentou a quantidade de combustível. Bom, se com 7 litros de combustível o carro de Ana Beatriz percorre 72 quilômetros, com 42 litros de combustível, o carro de Ana Beatriz vai percorrer uma distância maior ou menor? Uma distância maior. Então, aumentou a quantidade de combustível, aumentou a distância. Logo, as grandezas, distância percorrida e quantidade de combustível são diretamente proporcionais. Bom, então para determinar o valor de x, vamos multiplicar 7 por um número aqui. Determinamos aqui qual é o número que multiplicado por 7 é igual a 42. É o número 6.
Pronto, encontramos o número 6. Então, vamos multiplicar pelo mesmo número, pelo número 6, e assim determinamos o valor de x. 72 vezes 6 é igual a 432. X é igual a 432 quilômetros. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, vamos encontrar também o mesmo valor para x, 432 quilômetros. Escrevendo aqui abaixo, 72 está para x é igual a 7 está para 42. Multiplicando os meios, 7 vezes x é igual a 7x, e 72 vezes 42. Quanto é 72 vezes 42? Vamos colocar aqui do lado. 7x é igual a 72 vezes 42 é igual a 3024. 7 está multiplicando por x no primeiro membro, ele passa para o segundo membro, dividindo. 3024 dividido por 7. Efetuando a divisão, vamos obter exatamente x igual a 432 quilômetros. Vejamos uma outra situação problema. Diz o seguinte: um carro percorreu uma estrada em 5 horas a velocidade média de 100 km por hora. Temos aqui duas grandezas. A velocidade, que está em km por hora. Temos aqui a seguinte informação: 100 km por hora. E o tempo, que está em horas. E temos a seguinte informação: 5 horas. Vamos escrever aqui na tabela. Com qual velocidade o carro faria o mesmo percurso em 4 horas? Abaixo do número 5, vamos escrever o número 4. E como a questão quer saber qual é a velocidade, vamos escrever a letra x, que representa o valor desconhecido. Analisando aqui os dados da questão, o que é que podemos perceber? É que com relação ao tempo, de 5 para 4, diminuiu. O tempo diminuiu. Ou seja, do número 5 para o número 4, nós dividimos por algum número que vai resultar no número 4. Vamos dividir por um número que vai resultar no número 4. Observe, com relação à velocidade, é de 100 km por hora. E o carro percorre uma estrada em 5 horas. Se aumentarmos a velocidade, o tempo vai aumentar ou diminuir? O tempo vai diminuir. Se diminuirmos a velocidade, o tempo vai aumentar ou vai diminuir? O tempo vai aumentar. Então, como aqui já temos a seguinte informação, que o tempo diminuiu, a velocidade aumentou. Ou seja, vamos multiplicar 100 por um número, que vai resultar no valor de x. Temos aqui duas grandezas. Uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Ou seja, temos aqui grandezas inversamente proporcionais. Neste caso aqui, pessoal, vamos escrever a primeira razão, 100 sobre x, igual ao inverso da segunda razão. Ou seja, quem é a razão inversa do número da razão 5 quartos? É 4 quintos. Então vamos escrever aqui 4 quintos. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, multiplicando
os meios. 4 vezes x é igual a 4x. E os extremos é igual a multiplicação dos extremos. 100 vezes 5. 100 vezes 5 já sabemos qual é o valor. É igual a 500. 4x é igual a 500. 4 está multiplicando por x, passa por outro lado, dividindo. 500 dividido por 4, x é igual a 125 quilômetros por hora. De fato, o tempo diminuiu, a velocidade aumentou. Na medida que aumenta a velocidade, o tempo diminui. Mas se quisermos resolver de outra forma, bom, multiplicaríamos e dividimos 5 por 1,25. Vocês podem fazer aí em casa, tendo a calculadora mesmo. E 100 multiplicado por 1,25. 100 multiplicado por 1,25 é igual a 125. Como encontramos aqui, 125 km por hora. E 5 dividido por 1,25 vai chegar exatamente no número 4. Então, o que eu sugiro a vocês é que, na hora de resolver, priorizem a aplicação da propriedade fundamental das proporções. Mas, se vocês se depararem com exemplos em que vocês vão multiplicar por números inteiros, aí tudo bem, fica mais simples e prático. Bom, pessoal, assim finalizamos a nossa aula. Continue acompanhando o nosso canal e nos veremos nos próximos vídeos.